É o Gazeta Entrevista, de volta. Conosco o deputado Genilson Leite, do PCdoB, deputado estadual, que também é médico. Daqui a pouco vamos conversar sobre as ações do mandato, sobre a situação dos municípios isolados, onde o deputado tem uma base eleitoral, onde tem feito visitas. Daqui a pouco, deputado, a gente conversa. Antes, deixa eu abraçar aqui os nossos parceiros da COPSERG, parceiros do Gazeta Entrevista, cooperativa, a maior cooperativa do Acre, cooperativa que faz um trabalho social que gera oportunidade de trabalho e renda para milhares de trabalhadores. Ser um cooperado é estar presente, é unir forças, é confiar no futuro. Ser um cooperado é acreditar no trabalho, estar sempre pronto com a certeza da vitória. A COPSERG acredita no cooperativismo como instrumento de integração, desenvolvimento e prosperidade. Valores que há 18 anos estão presentes em nosso dia a dia. COPSERG, feita por pessoas para pessoas. Muito bem, de volta aqui. Conosco o deputado Genilson Leite. Boa tarde, deputado. Eu quero começar falando de uma realidade que o senhor conhece bem, que é a realidade dos municípios isolados. O senhor que teve boa votação no interior do estado, nesses municípios especificamente, e nos últimos dias surgiu aí um fato que agravou ainda mais a situação da população desses municípios. Por conta de uma série de questões, incluindo a pista de pouso interditada, Jordão, por exemplo, é difícil chegar lá, uma passagem aérea está custando R$500. Eu gostaria da sua opinião sobre isso, e mais do que a sua opinião, como é que a Assembleia Legislativa, a classe política pode intervir para melhorar a condição de vida dessas pessoas? Porque um deputado que tem uma estrutura para ir ao interior, para viajar, para ouvir, ele tem força para transformar a realidade social dessas pessoas. Como é que o senhor avalia o seu mandato por essa ótica? Boa tarde, Rogério. Boa tarde à população do estado do Acre. Primeiro, agradecer aqui mais uma vez ao convite, aqui ao Gazeta Entrevista, dizer que é uma satisfação sempre vir aqui. Tratando-se da pergunta que você me fez, Rogério, de fato, a população do interior do estado, ela é uma população que enfrenta mais dificuldade. O município de Jordão, especificamente, que é o município que você relatou, ele vem tendo muito investimento, né? O governo do estado fez muito investimento no município de Jordão, em água, infraestrutura. Hoje a realidade do Jordão é outra, quando se compara a 4 anos atrás. Está sendo feito um investimento lá em torno de 20 e poucos milhões para poder ter água 24 horas, rede de esgotos, as ruas, coleta de lixo, então é um grande investimento. O gargalo ainda é a questão do acesso. Por lá a gente só chega ou pelo rio, que nos tempos de verão a água baixa e não dá para chegar quase nada, ou de avião. E aí está um dos problemas que precisam ser resolvidos, que é a questão da pista de pouso. Em relação à pista de pouso, que de fato está em condições muito ruins, o governo do estado já se dispôs, através do DERACRE, fazer uma reforma agora nesse verão, com o intuito de facilitar a chegada da população. Em relação ao preço das passagens, hoje eu tenho uma conversa com o governador para a gente tratar um pouco sobre essa situação. Eu vou tratar sobre essa preocupação que foi levantada. O governador está acessível, disse que tem disposição de conversar sobre o assunto e hoje eu quero tratar, porque de fato é muito caro uma passagem a R$500. Imagine se para mim, que sou deputado, está ficando caro, aí você analisa para a população que tem a necessidade de ir e vir. Eu vou uma vez por mês ao Jordão e eu sei que quando a população não consegue com seus recursos uma passagem, eles acabam recorrendo a um deputado, a um vereador, aos agentes políticos do município, né? E a gente entende que essa pista e que esse meio de transporte é muito útil para aquele município. Por isso que nós estamos tratando, como deputado daquela região, nós estamos com toda a dedicação e preocupação em buscar uma solução. Outras demandas que o senhor tem abraçado, o seu mandato tem abraçado, por exemplo, a questão dos concursos públicos, agora mais especificamente sobre o concurso da Polícia Militar. O senhor está tentando fazer com que esses aprovados sejam convocados. Algum progresso?
Olha só, nós tivemos conversando já com todas os dois concursados, né, tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, tanto aqueles que passaram dentro da vaga, quanto aqueles que ficaram no cadastro de reserva. Em relação a ser chamado ou não, nós fizemos algumas conversas com o governo, há uma iniciativa do governo de buscar chamar, não bateu o martelo em relação a isso, porque está fazendo alguns estudos para ver a condição financeira do Estado, se chama ou se não chama, se tem condição ou não. No entanto, o governo sinalizou com uma iniciativa muito positiva, de se esforçar para tentar chamar. Então, a gente acredita que isso possa progredir. Em relação ao cadastro de reserva, que são em torno de 700 a 800 jovens aí, que, de acordo com o concurso, eles só teriam 6 meses para poder esperar. Depois de 6 meses esse concurso vencia, houve progressão. Nós conversamos com a SGA, conversamos com a PGE, o secretário de Segurança já solicitou para a SGA que fosse feito a ampliação desse prazo, uma retificação no edital, e que deixasse de ser 6 meses e passasse para 2 anos. A PGE já oficializou esse pedido, né? Aliás, a SGA já oficializou esse pedido para a PGE. Então, nós estamos aguardando nos próximos dias a gente ter um progresso em relação a esse assunto. O cadastro de reserva sair de 6 meses e passar para 2 anos. Deputado, o senhor que é médico, então tem assim, uma intimidade com a área da saúde, muitas demandas nessa área acabam caindo no seu colo, né? Por essa afinidade. E aí a gente fica observando a política de saúde, que muitas vezes tem iniciativas muito grandes, né? Construção de hospitais, né? Dotação de equipamentos, e pequenos problemas como a falta de uma dipirona, a falta de um material para curativo, acabam fazendo um estrago muito maior na imagem do governo do que propriamente a demora da inauguração de um hospital. Como é que o senhor avalia esse varejo da gestão? Essa questão da gestão é algo muito complexo, porque ela precisa ser muito bem coordenada para que não haja sobrecarga em um dos polos. Por exemplo, saúde você se faz havendo uma conexão muito fina, muito estreita entre a atenção primária e a atenção secundária. Leia-se a atenção primária, os municípios, postos de saúde, é o pré-natal bem feito, é o atendimento daquele paciente que está há 10 anos tomando captopril, mas a pressão dele está lá em cima, né? Então, assim, quando os municípios deixam de atuar dentro da atenção primária, fazendo o que precisa ser feito, a atenção secundária fica lotada. Aí os nossos hospitais acabam ficando superlotados. Aquele paciente que está com 30 anos tomando captopril e a pressão dele lá em cima, ele vai acabar tendo um AVC e vai lotar o pronto-socorro, igual a maternidade, por exemplo, de Rio Branco, onde grande parte dos municípios aqui não fazem um parto normal. Aí o que acontece? Todos esses partos vêm para a maternidade, que deveria receber só os partos de alto risco. Então isso gera uma desconexão, uma dificuldade, onde o governo acaba tendo, né, hoje, quando 90% do atendimento em saúde secundária está sendo dentro do governo, dentro do SUS, então isso gera uma sobrecarga. Mas é verdade que precisa se avançar, apesar dos investimentos, precisa se avançar, precisa haver essa conexão, precisa-se que o governo se planeje melhor em relação a algumas coisas. Deputado, esse ano é ano de eleição e o senhor que é do PCdoB, que é um dos partidos mais próximos do PT, integra a Frente Popular, o senhor é da base do governo na Assembleia, e por mais que às vezes o parlamentar tenha um bom mandato, tenha uma dedicação à população, mas pelo fato de estar associado a um grupo político como a Frente Popular, que já está no poder há 20 anos, então há todo um desgaste, né, há uma dificuldade do eleitor em permanecer fiel, porque quer mudança, é alternância de poder, o que é natural na democracia. Como é que o senhor avalia a disputa de uma reeleição nesse cenário? Olha, eu estou muito tranquilo, porque no final da história, eu acredito que o que vai prevalecer é o trabalho que cada um faz. Não é, muitas vezes, a caracterização, porque alguém vai dizer, aquele é do PT, aquele é do PCdoB, aquele é do PP, aquele é do PMDB, que hoje os partidos, se você for colocar assim, grande parte dos partidos dentro de uma sacola, é difícil você dizer, eu vou tirar isso daqui e esse aqui. Não escapa, né? Quase ninguém, né? Então, a imagem dos partidos foram muito queimada, e isso foi um erro, por quê? Porque o que, de fato, conduz um projeto, o que conduz uma identidade, são os partidos. E aí teve alguns traquinos que foram lá e fizeram
as traquinagens e queimou todo o partido. Mas eu acredito que a população vai fazer o seguinte nessa eleição, vai olhar para quem trabalhou, vai olhar para quem fez a sua parte. Eu, particularmente, eu procurei fazer um mandato útil para a população, utilizando os expedientes que o Legislativo tem, que são as indicações, que são os requerimentos, que são os projetos de lei, que é a visita. Eu visitei praticamente todos os municípios desse estado e não fui passear, fui trabalhar, andei nos rios, nas cidades, né? Subimos praticamente, visitamos todos os rios, Tarauacá, Muru, Gregório, Acuraua, Juruá, Rio Tejo, andamos praticamente em todo o Acre, na parte da zona rural e também nos municípios isolados, e fizemos um bom trabalho aqui em Rio Branco, no sentido de defender, dentro da saúde, o interesse coletivo da população. Então eu estou muito tranquilo nesse cenário para ir para a reeleição, vou com a cabeça erguida, a população vai avaliar se vota ou se não vota, isso é um direito do eleitor. Eu acho que, diferentemente do que algumas pessoas estão pensando, o povo, apesar das dificuldades, ainda vai distinguir aqueles que trabalharam e os que não trabalharam. E dentro do seu partido, deputado, o PCdoB, que também tem suas aspirações, mas que encontra dificuldades, por exemplo, em fazer alianças, chapas, porque tem uma série de questões que até então não existiam. Cláusula de barreira, né, e as dificuldades de uma reeleição dentro do cenário atual, a questão da verba do fundo partidário, do fundo eleitoral, enfim, tudo isso entra na discussão, né? A dificuldade que o PCdoB está tendo é a mesma dificuldade que todos os partidos estão tendo. Hoje tem muita gente dizendo, olha, nós temos tantos candidatos, mas a dificuldade está aí para todo mundo. Então, o que ocorre? Nós estamos muito tranquilos, nós temos os nossos candidatos, nós estamos sinalizando para fazer as alianças, inclusive estamos conversando, mostrando o cenário, né? Porque, assim, é muito difícil você, nesse momento, né, atrair, de repente, pessoas para a política. E a gente sabe que aquelas pessoas que têm 2.000, 3.000 votos, eles não vão querer, muitas vezes, se coligar com um partido ou querer se coligar com uma coligação que tem vários deputados dentro. Então, assim, o que é que eu defendo? Eu defendo hoje ainda que todos os deputados da Frente Popular se juntem, juntamente com os secretários, aqueles que têm um nível de disputa razoável, e façam um chapão, que aí é onde vai estar a maior possibilidade de a gente eleger o maior número possível. Se o PCdoB sair para um lado, o PT para o outro, o PSB para o outro, o PROS, o Podemos para o outro, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Muitos vão eleger um e vai ficar a sobra. Muitos vão eleger outro e vai ficar a sobra. E aquela sobra pode não servir para ninguém. Se a gente juntar todo mundo, né, cada um pode eleger um ou dois aí, e as sobras se juntam e pode dar 2 ou 3 deputados. Agora, deputado, tem um aspecto que eu não sei se o senhor concorda, mas às vezes o parlamentar, ele fez um bom mandato, ele tem serviço prestado, mas pelo fato de não ser tão barulhento, às vezes o eleitor acaba não enxergando isso. Como é que o senhor avalia? Né? Porque ali na Assembleia, obviamente, que tem deputados muito mais estridentes do que o senhor e talvez nem tão produtivos assim, não é? Olha, eu acho que a questão do barulho depende que tipo de barulho você faz, né? Se você faz um barulho que de repente é só para criar uma impressão, a população sabe distinguir isso. Eu sempre utilizei o meu mandato com muita coerência, muita prudência. No momento que precisou se posicionar para manter a coerência, eu fui certeiro, eu fui lá objetivo e mantive minha coerência. No momento que precisou estar do lado do povo, eu fui lá e estive do lado do povo. Então, eu sempre fiz esse mandato sereno, tranquilo, trabalhando, mas também mantendo a coerência. E não basta eu subir na Assembleia, na tribuna da Assembleia e dar um discurso, isso, e no final a população não tirar nenhum proveito dessa situação. Então eu acho que não basta fazer barulho, eu acho que basta ter trabalho. E nesse sentido eu estou muito tranquilo. Muito bem, deputado Genilson Leite do PCdoB aqui conosco, conversando, avaliando seu mandato. Obrigado, deputado. Muito obrigado, Rogério. Obrigado a você que esteve aí com a gente. Mais uma vez, é um prazer estar aqui no Gazeta Entrevista. Satisfação é nossa, deputado. Vamos para o intervalo, voltamos daqui a pouco. É só um instante.